Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos nele, regozijemo-nos nele. Amém. Sejam todos e todas bem-vindos, graças ao nome do Senhor Jesus. Mais uma oportunidade, mais um dia na companhia e na casa de Deus e na presença dEle. Esperamos de coração que Ele fale ao seu coração por esse culto, receba o nosso louvor, a nossa adoração, pois só a Ele devemos. A palavra dele nos ensina que todos nós pecamos e estamos afastados da presença gloriosa do Senhor. Mas sabe qual é a boa nova do Evangelho? É que pecado confessado é pecado perdoado. Por isso, curva a sua cabeça para você fazer o seu autoexame, a autoanálise e perceber na sua vida, talvez no início desse dia de hoje ou ao longo da semana que passou, pensamentos, palavras, ações ou omissões que você tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã, onde o Senhor renova as misericórdias sobre as nossas vidas. Obrigado por Tua bondade para conosco. Obrigado por essa oportunidade de Te louvar, aprender da Tua palavra. Senhor, reconhecemos que o Senhor é santo, perfeito, justo e bom. E do outro lado, Senhor, estamos todos nós, filhos e filhas, apesar de sabermos do Teu amor por nós, mas somos falhos, fracos, limitados, finitos, pecadores. Por isso, Senhor, a cada um de nós que estamos nessa hora com um coração de sincero arrependimento, contrito diante da Tua presença, reconhecendo esses pecados, Te confessando e Te pedindo socorro e auxílio, Senhor, diante das nossas lutas e fraquezas, que o Senhor dos altos céus derrame graça, bondade e misericórdia sobre cada um de nós nessa hora. Te agradecemos desde já o perdão dos nossos pecados e fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu gosto quando o apóstolo João diz assim: filhinhos, os vossos pecados estão perdoados graças ao nome do Senhor Jesus. E com o pecado perdoado, com gratidão no coração, vamos seguir louvando ao Senhor com alegria. Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto nessa manhã de domingo. Adore ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, e os céus abertos hoje eu vou contemplar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, e os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar
Amém. Glória a Deus, porque Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Mesmo em momentos de dificuldade, de luta, de aflição, a gente pode olhar para cima e ver um Deus que nos ama. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. E então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. E chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. Glória a Deus, porque nós podemos descansar no Senhor nessa manhã, sabendo que Ele continua sendo bom e que todos os seus planos irão se cumprir na minha e na sua vida. Amém. Continue cantando ao Senhor. Se tudo está difícil e a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entrar na guerra, peleja por você. E veja o sobrenatural, que tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa
promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil e a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Promessa de Deus vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. E não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. E não há nada igual, e não há nada melhor a que se compara a esperança viva.
tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Por tua glória, Senhor. Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nessa manhã, que ela possa gotejar em nossas mentes e nossos corações, para que a gente possa compreender o quão boa, perfeita e agradável é a tua vontade em nossas vidas. Que teu Santo Espírito seja bem-vindo em nossos corações para nos transformar, para nos restaurar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Bom dia, queridos, queridas, um bom domingo para todos vocês. Que seja um domingo abençoado, alegre, feliz, na presença de Deus, na comunhão com os irmãos e no aprendizado da palavra de Deus. Nós vivemos num mundo onde há uma hipervalorização do que se chama imagem, aparência. As pessoas fazem tudo para parecer. A aparência tornou-se fundamental. A imagem tornou-se um capital precioso. Há muitos anos, um jovem advogado, muito amigo meu, membro de uma igreja que eu pastoreava, numa conversa comigo, ele chegou à seguinte conclusão, depois das experiências dele, e disse-me: pastor, o fundamental, o que interessa mesmo, o resumo de tudo é a imagem. As pessoas vivem da imagem. Eu não tive como contestá-lo do ponto de vista da vida no mundo, no sistema, porque frequentemente é isso que acontece. Mas eu precisei depois, em outra oportunidade, conversar com ele sobre o perigo da imagem, porque a imagem, a aparência, nunca, eu não digo sempre, mas quase nunca corresponde à realidade, ao ser, à essência. Há quantos relacionamentos destruídos, quantas vidas prejudicadas, quantas contratações detonadas,
pelo choque que se dá com a convivência entre a aparência e a realidade, entre a imagem e o real, entre o que parece e o que é. Eu lembro quando eu era menino, havia uma revista chamada O Cruzeiro, muito antiga, e havia um comediante que tinha uma página, um humorista, chamado Carlos Estevão, e eu gostava muito daquilo porque o título da página dele era As Aparências Enganam. E ele colocava no alto da página algo que você olhava e dizia, é isso. Quando olhava a parte de baixo não tinha nada a ver, a realidade era outra. As aparências enganam. E isso tem destruído relacionamentos, carreiras, vidas, tudo. Por quê? Porque vivemos o século da imagem, o século da aparência. Vou usar uma palavra bem mais rude, mas real, o século da máscara. A Bíblia cita alguns exemplos assim. E eu quero ser bem objetivo, até porque minha garganta não vai muito bem com vocês, e extrair algumas lições mostrando a vocês o que é que aconteceu na vida de pessoas que quiseram viver da aparência e não da realidade. A Bíblia nos fala que Jacó, filho de Isaac, chegou a uma altura da vida que resolveu que ia casar, precisava chegar a hora. E Jacó era uma pessoa cuja biografia não é lá tão bonita, não tinha muito a ver com a vida dos pais, com o exemplo dos pais. O nome Jacó significa impostor, aquele que engana. E Jacó então começa a procurar com quem casar. E conhece um homem chamado Labão, que também era homem proprietário de terras. E Labão, diz a Bíblia, tinha duas filhas, Raquel e Lia. Lia e Raquel. E a Bíblia descreve com muita clareza como eram as duas. E a Bíblia diz que Raquel era muito bonita, era uma moça linda. E a Bíblia detalha a beleza dela quando diz era linda de porte e de rosto, de semblante. Tinha um rosto bonito e um porte bonito. Era uma moça que chamava a atenção de quem ali estivesse, de quem olhasse para ela. E a outra, Lia, diz a Bíblia que ela era estéril. Ela não gerava filhos e naquela época isso era maldição. Naquela época isso era absolutamente triste. Culturalmente era segregação absoluta. Era a pessoa se ver num gueto isolada. E espiritualmente, dentro do judaísmo naqueles dias, era uma maldição. Jacó, dentro da lógica da beleza do homem, ele então resolve casar com Raquel, mas o pai não dá. Labão era muito sabido, eu chamo Labão de 171 também. Então ele entrega Lia para casar com Raquel, com Jacó. E eles casam, e depois de 7 anos, o que acontece? Ele então pede Raquel, e consegue de Labão, depois de uma negociação, casar com Raquel e fica com as duas. Mas começa a acontecer uma coisa chamada realidade. Raquel era linda, Raquel era bonita, de semblante, de porte, era uma moça que chamava atenção, no entanto, diz a Bíblia, era estéril. Lia não tinha tanta beleza, não tinha o porte de Raquel, mas era fértil. Era uma mulher que, do ponto de vista da geração de filhos, era abençoada. Quando eles começam a conviver, diz aí o capítulo 29, a partir do verso 31, vendo o Senhor que Lia era desprezada, porque era feia, porque não era bonita como Raquel, porque não tinha o porte de Raquel, porque não chamava atenção como Raquel, o Jacó começou a desprezá-la, a deixá-la de lado, a tratá-la, quem sabe, com desprezo e aspereza. E o verso 31 de capítulo 29 de Gênesis diz, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda ao passo que Raquel era estéril. E o verso 32 diz, concebeu, pois, Lia,
e deu à luz a um filho que deu o nome de Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. É quando as aparências começam a cair. O verso 33 diz: concebeu outra vez Lia e deu à luz a um filho, sob o Senhor que era preterida, e me deu mais este, disse ela, e chamou-lhe por Simeão. Já dois, e Raquel nada. Verso 34 diz: outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. E continua o 35, de novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse ela: esta vez louvarei ao Senhor, por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Esses 4 primeiros filhos de Lia foram homens muito abençoados. Para vocês terem uma ideia, Levi é que de onde vem a tribo dos levitas, a tribo dos sacerdotes. Só levitas podiam ser sacerdotes, só levitas podiam trabalhar no altar, só um levita sacerdote podia entrar mais adiante no Santo dos Santos. E ela teve o privilégio de ter esse filho. E no verso 35, o quarto que ela teve foi Judá, de onde vêm os judeus em geral. É a tribo de Jesus de Nazaré, o leão de Judá, o filho de Judá. Agora, quando as duas se encontram ou se olham, há uma linda e estéril, outra não tão bonita e fértil. Uma que não é bonita, tem aparência, tem o charme, tem o exterior, mas é absolutamente incapaz de ter o filho, o que naquele tempo era algo fundamental. A outra, apesar de ser doente, ter problemas nos olhos, na vista, um problema oftalmológico, era estéril e logo gerou 4 filhos. E nesse instante, diz no capítulo 30, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes dela e disse a Jacó: dá-me filhos ou eu morro, dá-me filhos ou morrerei. Ela agora percebe, a ficha cai, que a aparência não substitui a bênção da maternidade, que há valores que são muito maiores do que a beleza. Ela agora começa a entrar na realidade, e quando ela diz isso, Jacó diz: por acaso sou eu Deus que possa te dar filhos? Será que eu posso fazer alguma coisa por ti? Isso só Deus resolve. Esse é o primeiro exemplo bíblico, queridos, de que a aparência não tem como vencer a realidade, aquilo que é verdade. O essencial não é a aparência, é a interioridade. O segundo exemplo que eu quero dar a vocês é sobre o rei Davi. Israel estava para escolher um rei, Samuel estava preparando tudo para a partida, e então aparece Saul, e diz a Bíblia que Saul, a exemplo de Raquel, era um dos homens mais bonitos daquele dia. A Bíblia chega a dizer que em altura ele era maior do que toda a população de Israel. Ele era o mais alto de toda a população de Israel. Era um homem bonito, era um homem, como se diz hoje, charmoso. Era um homem que por onde passava chamava atenção. Era impossível ele passar em um lugar, em uma rua, em uma praça, sem que as pessoas não olhassem para ele. Tal era o seu porte, a sua beleza, a sua altura. E no entanto, Deus diz a Samuel: não é esse que eu quero. Vai e procura e orienta tudo, e escolhe, para resumir e não me alongar, um jovem quase adolescente, diz a Bíblia, ruivo, falava pouco e trabalhava no campo cuidando de animais. Vamos usar uma linguagem comparativa para os dias de hoje. Era um vaqueiro que não teria a menor chance numa cidade onde prevalece a imagem, a aparência, o estereótipo, aquilo que se vê por fora, que encanta de tal forma que ninguém olha para o que está dentro.
E para resumir a história, quando eles passam diante de Samuel, ali na casa do pai de Davi, eles vão passando, e homens bonitos de porte, e finalmente vem o adolescente, ainda menino, crescendo, e Eliabe diz assim: olha, deixa ele por último, porque é praticamente certo que esse aí não vai. Menino desse que vive na zona rural, cuidando de bicho, não tem beleza, não tem nem tamanho. No entanto, diz a Bíblia que ele foi escolhido, e o Senhor diz assim a Davi, diz assim a Eliabe: Deus não vê, eu não vejo como vê o homem, porque eu não vejo a aparência, eu não vejo a aparência. E porque Deus não vê a aparência para Deus é só aparência e nada mais. Ele escolhe Davi, ainda adolescente. E Davi torna-se o maior rei de toda a história de Israel. Foram 40 anos de reinado onde nunca perdeu uma batalha. Foram 40 anos de reinado onde a expansão do país foi a maior de toda a história. Foram 40 anos de reinado onde ele errou, pecou, fracassou, foi restaurado, venceu, recomeçou. Deus não nega oportunidade a ninguém. Davi matou o marido de Raabe para ter um caso com ela. Tornou-se assassino, adúltero, e do ponto de vista da religiosidade, ninguém queria mais nada com ele. No entanto, Deus perdoa, e quando ele se vê frente a frente com o profeta Natã, ele diz uma palavra só, não floreia, não explica, não cria argumentos, ele diz: pequei. E Natã diz: mas o Senhor já te perdoou, não morrerás. E vocês conhecem a história. Qual foi o problema de Israel, queridos? Israel analisou, avaliou pela aparência. Saul bonito, de porte, diz a Bíblia que era o homem mais alto de Israel, de todo Israel. Davi, baixinho, ruivo, na nossa linguagem nordestina, um matuto, cuja vida estava sendo vivida na zona rural, cuidando dos animais do pai. Deus foge à lógica do sistema e deixa para trás o bonitão, o de boa aparência, e escolhe Davi, não por causa da aparência, mas por causa do coração. Mas Deus deixa aqui em 1 Samuel a lição: eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê a aparência. Mais uma vez, a realidade, eu estou falando da relação com Deus e com a sua comunidade, que no caso é a igreja. Nós temos que começar a pedir um avivamento a Deus, onde as aparências caiam, onde haja pessoas que andem o suficiente para ouvir alguém chegar e dizer: eu pareço, mas não sou. Eu tenho cargos, faço isso, faço aquilo, canto ali, canto aqui. Eu sou líder, mas isso é uma aparência. E não ser condenado, não ser descartado, mas estimulado à mudança, à conversão, ao arrependimento e à tomada de uma nova postura em nome de Jesus. Saul foi muito mais correto do que Davi do ponto de vista moral. Saul dava aula de uma vida estribada na correção a Davi. Davi era um que jamais teria função e lugar nenhum que se chamasse religião, mas Davi tinha o que Deus ama: transparência, coração quebrantado, mesmo sendo quem foi. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus diz: ele é um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque não vivia de aparências, mas de realidade. Esse era Davi. É o segundo grande exemplo da Bíblia. E Davi hoje está imortalizado na bandeira de Israel, como eu tenho dito já em vários sermões, a estrela de Davi. Lá em Jerusalém, no Monte Sião, está o sepulcro dele. E ali está um ataúde coberto com um manto de veludo azul, onde está escrito: Davi, rei de Israel.
Raquel parecia, mas não era. Lia era, mas não parecia. Saul parecia, mas não era. Davi era, mas não parecia. E o último caso que eu quero citar, Judas Iscariotes e Pedro. Pedro, eu tenho dito, os que são da minha igreja sabem disso, Pedro era um tipo assim brasileiro, intempestivo, temperamental, de improviso, que vinha na cabeça falava, era daqueles que dizia eu faço, depois se tiver erro eu corrijo, era um homem assim de ímpetos, que primeiro fazia para depois pensar. Me permitam usar um termo muito popular, muito simples, mas que eu quero falar de forma bem clara, era o rei das mancadas. Para coroar, entre aspas, essa vida, Pedro nega Jesus 3 vezes. Na primeira ele nega, na segunda ele jura, na terceira ele pragueja. Ele comete falhas durante a sua caminhada. E naquela madrugada, quando o galo canta, e ele é revelado a ele mesmo, o desespero toma conta dele. Judas não. Judas andou 3 anos com Jesus. Com os 12, com os 11, eles eram 12. Judas era 1. Pedro era intempestivo. Daquele que se você julgasse os apóstolos pela aparência, dizia, eu não quero nem ver. E se julgar pela aparência, dizia, eu quero esse aqui, Judas. Ele é um cara sério, quieto, fala pouco. É tão correto que é o tesoureiro. É ele que cuida do dinheiro para socorrer os pobres. E a Bíblia simplifica a realidade de Judas, dizendo que ele era ladrão, traidor e filho do diabo. Quando Jesus é lindo, incomparável. Conviveu 3 anos com ele sabendo quem era. Conviveu 3 anos com ele sabendo que era filho do diabo, mas não revelou, não espalhou, não disse, não acusou, porque cria que o mal, como diz a Bíblia, por si se destrói. Eu tenho a impressão que isso foi que levou Judas a um remorso nocivo, letal, e fez com que ele tirasse a própria vida. Quando ele deve ter parado para pensar a quem ele negou, a quem ele traiu, que comia com ele, estava com ele à mesa, que estava com ele ali na comunhão, que foi um dos 70 que saíram para pregar o evangelho. Era tão bom de aparência, repito, que quando o Senhor disse, um de vocês vai me trair, ninguém olhou para ele. Ninguém falou o nome dele, antes todos disseram, porventura serei eu, Senhor. Agora, depois que Pedro sai da imagem e entra na realidade, e Judas continuou na imagem, enforcou-se. Pedro é restaurado, naquela madrugada numa prainha lá do norte, onde nós fazemos um culto toda vez, um lugar lindo, onde é difícil segurar as lágrimas. O Senhor Jesus conversa com ele. Pedro veio pronto para ser advertido, levar um carão. Pedro foi disposto a ouvir o que queria, o que pensava ouvir. Pedro deve ter dito, é hoje que ele vai me pegar, mas eu vou. Jesus não fez uma só menção ao que ele fez. Eu fico impressionado como tem gente dentro das próprias igrejas cujo prazer é falar sobre pecado dos outros. Falar sobre queda dos outros. Quando vai chegando próximo de si, da família, há todo um cabedal de informações para explicar, para justificar, para dizer que houve um equívoco, houve um erro. Pedro vai. E o Senhor Jesus não toca no assunto, não fala no problema, cria a ambiência e pergunta 3 vezes, tu me amas? Pedro diz, eu te amo, tu sabes todas as coisas que tu sabes que eu te amo. E Jesus diz então, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Eu tenho a impressão que hoje seria o último homem a ser pastor de uma igreja.
Quando olhassem um currículo de Pedro e dissessem, houve um momento em que ele negou Jesus, ele traiu Jesus e negou. Não, esse aí não. Mas como Jesus não vê aparência, vê coração, e porque via coração, ele sabia quem era Judas e sabia quem era Pedro. Daquele dia até a morte, reza a tradição que, crucificado de cabeça para baixo, ele nunca mais negou Jesus. Eu quero dizer hoje o quê? Comece a observar, não a aparência. Tem muita gente que parece santa, mas não é. Há outras que não parecem, mas são. Santo não é aquele que não peca, é aquele que reconhece os seus pecados. Santo não é aquele que não erra, é aquele que reconhece os seus erros. Hoje há toda uma maquiagem espiritual. Você olha para uma pessoa, o jeito que fala, os gestos, você diz é um santo. Cuidado! Cuidado! Aprenda a viver no meio espiritual com cuidado, porque a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz e os seus demônios em ministros da justiça. Isso é, que pregam a justiça. A palavra justiça na Bíblia é retidão. Quando Paulo vinha em Filipos, vinha uma moça atrás gritando, este homem é um servo do Deus Altíssimo, ele fala a verdade. Tudo, se ela disser isso no púlpito, todo mundo vai dizer amém. E o Senhor Jesus olhou. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus falou a Paulo, e Paulo olhou para aquela moça e disse, ela está endemoniada, sai dela em nome de Jesus. A aparência de santa, o coração de demônio. Há uns que têm aparência de carnais, de que não tem jeito, mas o coração palpita, chora, quebranta-se, luta, entra quase em desespero, suplicando a Deus para mudar, para crescer. E muitas vezes essas coisas acontecem para que mais na frente tenha um testemunho a dar e edificar aqueles que precisam vir. Prefira ser uma Lia fértil do que uma Raquel linda. Prefira ser um Davi ruivo, baixinho, ainda meio adolescente, que vivia da agricultura e da pecuária, do que ser um Saul bonito, alto, o homem mais belo de Israel. Prefira ser um Pedro temperamental, agitado, precipitado, que fala mais do que deve, que é daquele tipo que os irmãos na igreja dizem, esse indivíduo fala demais, do que um Judas comportado, com imagem de convertido. Quem olhava para ele nunca houve uma suspeição sobre ele. Em suma, não queira parecer, queira ser. E volto a dizer o que eu tenho dito à igreja e a mim mesmo, a nossa luta é essa, é arrancar a aparência, mas para que isso aconteça, nós precisamos ser uma igreja santa, abençoada. Santa que eu digo não é sem pecado, que aí não vai haver nunca, mas uma igreja que ame os outros, os homens, como Cristo ama. Jesus não fez questão de deixar os céus e pisar nesse planeta imundo. Não havia aqui um justo sequer, mas ele veio. Ele disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Eu vim buscar e salvar o que se acha perdido. Seja você um cristão, agora falo a reconciliação. Seja você um homem ou mulher, diante de quem qualquer pessoa pode estar sofrendo porque pensam que ela é o que não é, e ela olhe para você e diz, eu vou conversar com aquela irmã, porque eu sei que ela não vai nunca dizer que o erro é acerto, mas jamais jogará pedras em mim. Ela vai buscar a restauração da minha vida. E isso não se dá da noite para o dia. Isso é um processo. Por isso, eu repito que os frutos do Espírito são fundamentais. Você conhece muito de uma interioridade pelos frutos, pela benignidade, pela bondade, pela mansidão, pelo domínio próprio, e por aí vai. Ajude-me a não viver de aparência. Eu quero ajudá-lo a não viver de aparência.
Para isso, eu lhe dou um conselho. Além de Bíblia e oração, e enquanto você viver numa comunidade onde você sabe que nem todo mundo sabe ouvir suas falhas, porque eu tenho dito até, tem gente que até para falar mal tem linguagem de santo. Fala e diz, mas eu tenho pena, vamos orar. Deus pode, cuidado, procure alguém que lhe ouça sem julgar. Eu tenho meu confidente, com quem eu me abro, me desculpe a palavra, eu vomito. Não há nada que ele não saiba. E oramos um pelo outro, ouvimos um ao outro, choramos juntos, perdoamos-nos juntos e caminhamos assim, não na ilusão de santo de altar, mas de santo com os pés no chão. Deus te abençoe e que você procure, porque tem, eu lhe garanto que tem, lá na igreja, na Recom, eu lhe garanto, falo de lá porque eu sou o bispo, tem gente que vai lhe ouvir, pode ser a história mais escabrosa, não vai ter um cabelo de julgamento, não vai dizer que o errado é certo, mas vai ser um pacote de amor e verdade. Segue a verdade e amor. Que Deus faça assim. Eu só creio em avivamento que começa com arrependimento. Eu só creio em avivamento não por estardalhaço, gritaria e barulho, pode haver, mas por aqueles que vivem num ambiente onde expõem a vida interior, onde se despem espiritualmente e não são julgados, mas amados e restaurados e partem para a vida em nome de Jesus. Quantas vezes, Senhor, disse Pedro, eu devo perdoar ao meu irmão? Logo quem foi perguntar? Com o temperamento daquele. 7 vezes já era um absurdo, 7 para eles é o número da perfeição. Jesus disse, não te digo que apenas 7, mas 70 vezes 7. Pedro foi honesto, porque ele disse, então aumenta a minha fé, com a que eu tenho no dar. Eu agora, como pastor, que também precisa abrir o coração, que também precisa se despir de aparência, busque alguém. Se você não conhece, me procure que eu lhe indico. Eu sei quem são as pessoas que são absolutamente confiáveis e que já geraram vidas que estavam sendo dadas como perdidas, relacionamentos detonados, acabados, restaurados, já foram reitoras de cursilho. Por quê? Porque teve quem o visse sem julgar, mas amando. É gente que é e não parece, não gente que parece, mas não é. Deus nos abençoe a todos, a começar de mim, que Deus tenha misericórdia de mim na entrega dessa palavra e derrame o Espírito Santo sobre a nossa comunidade, em um avivamento que começa por arrependimento e pela fuga da imagem, por essas avaliações baseadas em performance, para dizer quem é santo e quem não é. Que assim seja, amém, e a Ele toda a glória. A palavra nos ensina em Provérbios 3, os versos 9 e 10, o seguinte: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Dízimo e oferta, antes de ser algo relacionado apenas ao financeiro e material, é obediência e observância à palavra de Deus. Reconhecemos quem Ele é na nossa vida e tudo que Ele tem feito por nós, e como expressão da nossa gratidão, como nosso culto também a Deus, devolvemos a Ele uma parte de todo o sustento que Ele nos tem dado. Ele tem sido fiel nas nossas vidas, apesar de sermos infiéis para com Ele. Traga diante do altar, ou você que está em casa nos acompanhando nessa hora, faça o seu depósito, a sua transferência, as contas bancárias da igreja estão disponibilizadas, como expressão da sua devoção também a Deus, como expressão da sua gratidão pelo que Ele é. A gente, enquanto igreja do Senhor aqui na terra, temos os nossos compromissos financeiros com funcionários, com as nossas contas de energia, de água, e a gente não subsiste de nenhuma outra forma, a não ser
por essa entrega voluntária de dízimos e ofertas. A gente não recebe auxílio de outra instituição igreja, a gente não recebe auxílio de partidos políticos, e graças a Deus por isso, mas a gente subsiste, e tem sido assim ao longo da história da igreja, por essa entrega voluntária de dízimos e ofertas, suprindo as necessidades uns dos outros, abençoando uns aos outros. E você é convidado como membro, como congregado da Catedral da Reconciliação, a fazer a sua entrega de oferta em amor, pelo que Deus é e tem feito em sua vida. Aproveite esse momento para expressar a sua gratidão a Ele, por tudo que Ele tem feito por você. Amém. Esperamos de coração que nessa manhã, no dia de hoje, Deus tenha falado ao seu coração, pelos louvores, por sua palavra, que Ele dê um resto de domingo na sua companhia, na sua paz, na sua presença eterna. E a gente espera que a sua semana seja por Ele abençoada e guardada. Trazemos ainda um abraço do nosso bispo. Graças a Deus, recentemente ele voltou aos cultos presenciais, mas ainda de uma forma muito comedida e acompanhada de fato pelas recomendações todas médicas, e a gente deve continuar orando por ele, sua casa, o seu pastoreio em nossas vidas aqui na Catedral da Reconciliação, mas ele deixa um abraço para todos vocês, ou todos nós, que estamos nessa hora em culto de forma virtual pela internet. E hoje à noite teremos o nosso culto, além de online, presencial. Você é convidado a estar conosco, acompanhando pela internet, ou os que puderem estar aqui também. Quarta-feira, às 20 horas, também, culto presencial e online, você é convidado a retornar. Os ministérios seguem com as atividades durante a semana, alguns de forma virtual, outros já retornaram de forma presencial. Busque informações do ministério que você faz parte para ver as reuniões, horários, enfim, tudo o que acontecer, e que Deus abençoe a sua semana e o resto do seu dia. Curva a sua cabeça para a bênção final. Que o amor de Deus, o eterno Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo, as eternas e incomparáveis consolações do Divino Espírito Santo, seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos juntos dizer o nosso ide. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia. Vão em paz ou fiquem em paz, que Deus a todos nos abençoe. Amém.